a sua Bíblia, a palavra de Deus, pegue ela aí e abra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo do 25 em diante. Marcos, capítulo 5, versículos do 25 seguintes. Se você quer ver aí no celular, pode pegar, não tem problema, mas pegue uma tradução católica. Você que nos acompanha também aí na sua casa, acompanhe também a palavra de Deus. Você que encontrou, ajuda a pessoa do lado aí que estiver com dificuldade. Marcos fica lá nos Evangelhos, Novo Testamento, para quem não sabe. Capítulo 5, versículos 25 e seguintes. Amém? Todo mundo achou? Alguém quer ajuda? Glória a Deus. O povo que tem intimidade com a palavra de Deus é outra coisa, né? Encontra na hora. Vamos lá. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer essa noite. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime, e perguntas: quem me tocou? Ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que o que nela tinha se passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós estamos nessa campanha, de 5 semanas de oração, e nós vamos meditar um pouquinho na noite de hoje, a dor que se transforma em testemunho, quando nós estamos com Deus. Deus é este que transforma a pior dor de todas em testemunho para segui-lo. Encontramos aqui nesse evangelho essa mulher, a chamada hemorroísa. É uma passagem muito conhecida por todos nós. De tempos em tempos ela aparece na liturgia da missa. Mas essa parte do evangelho, essa parte do capítulo 5, melhor dizendo, a partir lá do versículo 21, acontecem 2 curas. Primeiro, Jairo vai até Jesus. Jairo era um dos chefes da sinagoga, vai até Jesus pedindo pela sua filha que estava sofrendo de cama. E aí então, enquanto Jairo está ali pedindo para Jesus, uma multidão está ao redor de Jesus, e a mulher, essa hemorroísa, aproveita que Jesus está ali, vai lá e toca. Depois que Jesus curou essa mulher, só para a gente contextualizar, Jesus então vai até a casa de Jairo. As pessoas entendem que a sua filha tinha morrido, mas aí Jesus vai lá, olha para a menina deitada na cama e diz: Talita cum, que significa: jovem, eu te ordeno, levanta. E imediatamente a menina levantou. São 2 grandes curas que essa parte do evangelho mostra para nós. Mas vamos nos atentar brevemente sobre essa mulher que sofria um fluxo de sangue, a hemorroísa. A palavra nos diz que essa mulher sofria por 12 anos com um fluxo de sangue. E o sangue, meus irmãos, representa a vida. Se você, por exemplo,
sofrer um acidente, ainda que doméstico, um corte profundo, e perder muito sangue, o que vai acontecer com você? Você não vai aguentar, vai morrer. Porque se você perder muito sangue e não for socorrido a tempo, você vai perder sua vida. O sangue representa a vida. Tanto é que os grandes hemocentros, de tempos em tempos, fazem aí campanhas pedindo sempre doações de sangue, para que as pessoas que estão internadas, perderam sangue, seja por conta de uma cirurgia delicada, por conta de um acidente, ou por conta mesmo de alguma enfermidade, perderam sangue, precisam repor tomando bolsas de sangue, porque o sangue representa a vida. Tanto é que, por exemplo, na celebração da Santa Missa, o que é que nós celebramos a Santa Missa? É a presença real do corpo e do sangue de Jesus. Portanto, o sangue representa a vida. Essa mulher estava vendo a sua vida literalmente escorrendo aos seus olhos, porque passou 12 anos em um fluxo contínuo de perda de sangue. O Evangelho vai dizer para nós que ela passou por vários médicos para tentar solucionar o seu problema, mas não adiantou. Toda vez que ela ia num médico diferente, diz para nós o Evangelho, que só piorava a situação, e chegou o momento que ela já não tinha mais nada. Esse não ter mais nada aqui é materialmente falando. Ela já não conseguia mais pagar nenhum tipo de consulta, não conseguia mais comprar nenhum remédio, porque ela gastou ao longo desses 12 anos aí de enfermidade, querendo a cura, mas não conseguiu. Veja, aquela mulher tinha perdido absolutamente tudo. Perdeu o que ela tinha de material, estava perdendo a vida, estava morrendo, mas ela não perdeu o essencial: a esperança em Deus. A esperança em Deus a moveu a ir até Jesus. Tenta imaginar a dificuldade que essa mulher teve para ir até Jesus. Ela estava perdendo sangue continuamente, então ela devia estar fraca, não conseguia correr, não conseguia andar. Tanto é que o Evangelho diz que ela toca na orla é a ponta, da túnica de Jesus, então ela estava quase que se arrastando entre a multidão. Então a mulher que estava se arrastando entre a multidão, enfrenta a multidão, correndo o risco de ser pisoteada, sem força alguma, mas com determinação de se encontrar com Jesus. E quando ela vê a oportunidade de tocar em Jesus, ela não pensa duas vezes. Ela diz, se pelo menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Ela não precisava conversar com Jesus. Ela não precisava ali dizer para todo mundo o que ela estava passando, porque ela sabia que só estando na presença do Senhor, ela seria curada. Ela não precisou falar nada, ela só foi até Jesus. E aqui, meus irmãos, é um primeiro ensinamento para nós. Muitas vezes, a gente não precisa falar nada, só precisa ir até a fonte da cura, que é Jesus. Jesus é Deus, Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe da nossa vida. Eu não sei se você já passou por isso, de estar passando por uma dificuldade muito grande, e quando você vai rezar as palavras não saem, de estar passando por algum problema, alguma situação que você não esperava, e aí você fala assim, vou lá na igreja rezar, mas aí chega diante do Santíssimo, tenta falar alguma coisa, mas não sai nada. Essa mulher, a mesma coisa, ela não tinha força, mas ela foi, mesmo assim ela foi, porque ela sabia que somente estando na presença de Jesus, a sua vida seria resolvida. E meus irmãos, é isso que nós precisamos também aprender, só na presença de Jesus, a nossa vida é resolvida. Não precisamos de muita coisa, a gente não precisa montar na nossa cabeça um discurso, a gente não precisa ficar diante do espelho ensaiando o que é que a gente vai falar para Jesus, não precisa de nada disso, você só precisa estar na presença dEle, e talvez falar alguma coisa. Só o fato de estarmos na presença dEle
a gente já recebe graças incontáveis. Essa mulher então foi determinada em estar na presença dele, se arrastando, imagine só aí, né? Passando pela multidão toda, se arrastando com fraqueza, sem conseguir falar direito, esticando quase que o braço. Eu consigo imaginar ela fazendo isso, para tentar tocar ali no manto de Jesus. Quando ela toca, a cura acontece. E aí então, Jesus pergunta: quem me tocou? E algum discípulo responde, parece que até de forma grosseira. O discípulo diz assim: uai, Jesus, mas olha o tanto de gente que está aqui, é claro que alguém vai te tocar, né? Mas aquele toque foi diferente da multidão. Foi um toque de fé. Foi um toque de quem estava determinado a encontrar-se com o amado. Não era um toque de euforia. Não era um toque de quem queria estar ali por curiosidade. Não era um toque de quem tropeçou e acabou empurrando sem querer. Mas era um toque de quem tinha fé. É diferente. Deus sabe a diferença. Deus compreende o tamanho da fé daquela mulher. E é óbvio que Jesus sabia quem era, mas ele pergunta. E aí então o Evangelho diz para nós que a mulher então toma coragem e cai aos pés de Jesus, contando o que aconteceu. E essa mulher cai aos pés de Jesus em sinal de adoração. Veja que incrível. Ela enfrentou a enfermidade, e juntamente com a enfermidade veio a fraqueza, enfrentou a multidão, se arrastou, deve ter suado bastante, tocou em Jesus. Ela poderia muito bem ter levantado, já que estava curada, e ir para casa. Mas isso não é a atitude de quem tem fé. Quem tem fé e alcança, quando alguém que tem fé alcança uma graça, essa pessoa não vai embora, ela permanece. E aí então ela se prostra diante do mestre e o adora. E aí então Jesus se abaixa, olha para ela nos olhos e diz: filha, a tua fé te salvou, você foi curada de todo o mal. Aquela mulher passou 12 anos sofrendo com a enfermidade, perdendo sangue, muito provavelmente com dificuldade para se alimentar por conta da fraqueza, muito provavelmente com dores, com uma série de questionamentos, porque ela ia de médico em médico e não conseguia entender o que estava acontecendo com ela, não conseguia um diagnóstico preciso. Aquela mulher estava literalmente morrendo, mas a fé fez com que ela voltasse a viver plenamente. E a partir da fé, ela soube transformar a sua dor, a sua luta em testemunho. O testemunho que ela deixa para nós é muito profundo, é um testemunho de quem só quis Deus e mais nada. Ela já não tinha mais nada, e ela recorre àquele que tem tudo. Eu não sei como é que está a sua vida nesse início de ano, se você tem passado por dificuldades ou não, mas se você, meu irmão, minha irmã, estiver aos pés de Jesus verdadeiramente, você será feliz. Se você estiver aos pés de Jesus, adorando como Ele merece, com fé, com determinação, o mal não vai se apossar de você. Se você estiver na presença do Senhor, adorando e crendo no que Ele é capaz, a sua vida pode ser transformada como foi dessa mulher. A fé, meus irmãos, é algo extraordinário. Dedilha para mim, por favor. Quero contar para vocês algo sobre isso, né? No início do ano, eu fui no hospital fazer uma visita, e aí cheguei lá, né?
Eu vou tanto no hospital que o povo já até me conhece, né? Cheguei lá, a moça falou assim: oi, padre, vai visitar quem hoje, né? Aí dei o nome ali, fiz ali o cadastro. Vocês já sabem como que é, né? Como que funciona, né? Aqui no hospital. E aí fui no leito. Era para fazer uma visita, fiz 3, né? Porque nunca é uma só, né? Cheguei lá, falei o nome da pessoa, entrei no leito, cheguei no leito, tinha 3. Eu sei que não pode, mas é porque estava super lotado, enfim. E eu ia visitar um senhor que estava acamado, já inconsciente, estava sedado. Aí no biombo do lado tinha uma outra pessoa. E a terceira cama era um menino de 13 anos. Estava enfaixado, né, com a cabeça enfaixada. Quando eu entrei, falei o nome da pessoa que ia visitar, que era esse senhor que estava sedado. O menino levantou da cama, estava com a mãe do lado, e o menino disse assim: mãe, é um padre? Aí a mãe dele disse assim: sim, filho, é um padre. E aí ele olhou, sorriu para mim e disse assim: pronto, então Jesus veio me curar. E aí eu fiquei sem reação, né? E aí, com muita delicadeza, eu perguntei para a mãe o diagnóstico daquele menino, do senhor que eu fui visitar. Eu sabia que estava sedado, enfim. E aí a mãe falou que ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E o tumor estava do tamanho de uma bola de ping-pong. Então, o que acontece? O tumor foi sendo desenvolvido no cérebro e foi crescendo e estava comprimindo o cérebro, estava apertando o cérebro. E por conta disso, ele já não tinha mais a plena consciência, porque estava sendo apertado e estava machucando, né, o cérebro, então tinha que fazer uma cirurgia para abrir o crânio e tirar aquele tumor. Então ele estava passando ali, porque era uma cirurgia que ia fazer nos próximos dias, estava tomando vários remédios por conta da dor, e ele já não tinha mais consciência, né? Ele falava coisas aleatórias, mas não tinha mais consciência, porque o cérebro não estava funcionando direito. Mas quando ele viu eu colocando a estola, ele disse: Deus vai me curar. Ali não foi só consciência, foi Deus dizendo para ele, né? E aí então dei ali a unção dos enfermos para ele, para o senhor que fui visitar, e para o outro senhor que estava ali também. Enfim, voltei a fazer as coisas aqui na igreja e depois fui para casa. Passaram-se 2 dias, vim aqui na igreja, aí uma senhora gritou, né? Padre Lucas. Aí eu: oi, então eu sou a tia do menino que o senhor visitou. Quero dizer para o senhor que ele fez a cirurgia e está totalmente curado. Dois dias, né? E aí fez a cirurgia, estava lá no hospital ainda, aí eu fui lá no hospital. Aí cheguei lá no hospital, entrei, aí eu falei assim: boa tarde, tudo bem? Você lembra de mim? Aí ele olhou com um sorriso e falou assim: não foi o senhor que trouxe Jesus para mim? Aí eu disse: foi. Aí ele me abraçou e falou assim: muito obrigado, porque Jesus não desistiu de mim. 13 anos. E aí depois passou uma semana, foi liberado, hoje está em casa, cheio de saúde. Estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, que quem tem fé não se abala e não se abaixa para nenhum problema nessa vida. Essa mulher do evangelho só tinha Jesus, e ela sabia que era suficiente. Esse menino de 13 anos também só tinha Jesus, mas era o suficiente. E você também pode ter Jesus. Eu não sei o que você enfrenta, o que você tem buscado, né?
Mas se a gente tiver a fé como da mulher do evangelho de hoje, ou como desse menino, a gente consegue vencer tudo. Se a gente tiver a fé de conseguir acreditar que Deus é poderoso o suficiente para transformar a angústia, a dor em testemunho, ninguém vai nos deter. Talvez o que você precisa é de coragem, né? De coragem para poder realmente abrir o coração e deixar Jesus entrar para fazer a obra. Talvez o que você precisa é entender que quem tem Deus não perece. Quem tem Deus é vitorioso. Você já tem a vitória é Jesus. Jesus te trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Você já tem a vitória. Independente do que te falaram, independente do diagnóstico, independente do problema, você já tem a vitória. A vitória é Jesus. Acredite nisso, tenha fé nisso. E aí você verá então os milagres acontecendo. Você já é vencedor, porque Deus te ama, porque Deus não desiste de você. Estamos no primeiro mês do ano ainda, nós temos aí um ano inteiro pela frente. Se nós vivermos este ano de 2026 com esta convicção, né, de que nós já somos vencedores porque temos Jesus, meu irmão, a sua alma vai ficar cheia de troféu, de tanta vitória que você vai receber. Porque Deus é tudo. Não sofra, ao contrário, tenha fé, entregue a Jesus e deixe que Ele tome conta da sua vida. Se preciso for, faça como a mulher do evangelho de hoje, se jogue aos pés de Jesus, vá se arrastando, vá com dificuldade mesmo, mas não deixe de procurá-lo, não deixe de ir atrás, porque Ele pode mudar a sua vida hoje. Ele pode transformar a dor em testemunho, Ele pode mudar esse diagnóstico, Ele pode resolver esse problema, Ele pode te salvar. Vá até Ele com fé e deixe que Ele faça a obra dele acontecer. Feche os seus olhos um instante. Se te ajudar a rezar, põe a mão no coração. E eu quero te convidar a fazer como a mulher do evangelho de hoje, né? Se lance aos pés do Senhor. Nós estamos na casa de Deus. Aqui, Deus habita por excelência. Deus está aqui no nosso meio. Não tenha receio. O mesmo Jesus do evangelho de 2000 anos atrás é o que está aqui hoje no nosso meio. Aquele Jesus que curou aquela mulher hemorroísa está aqui. Aquele Jesus que foi até o hospital curar aquele jovem está aqui. Por isso eu quero te convidar agora a lançar a sua vida aos pés de Jesus. Com as suas palavras, do seu jeito, entrega a sua vida nas mãos dele. Entrega aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando nas mãos do nosso Mestre, nas mãos do nosso Deus. Entrega a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, os seus problemas. Entregue também as suas conquistas, as suas alegrias, o seu motivo de sorrir. Entrega a sua casa, a sua família. Entrega o seu trabalho, os seus projetos, o seu ano de 2026 nas mãos de Jesus, e deixe que Ele tome conta de você. Permita que Jesus nesta noite, nesse momento, faça como Ele fez com aquela mulher, que Ele olhe nos teus
seus olhos e te dê uma vida nova. Permita-se ser olhada por Jesus. Permita-se ser tocado pelo Senhor nessa noite, nesse momento. Meu irmão, minha irmã, a sua vida tem jeito, a sua vida tem solução. A sua solução, o seu jeito é Jesus. Por isso, ora nesse momento, conversa com Ele, entrega tudo e deixe que Ele faça a obra, ainda que seja dolorido para você, ainda que lágrimas escorram dos seus olhos. Entrega e deixe que Ele tome conta da sua vida. Deixe que Ele cure o seu coração. Eu quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Uma parte importante de tudo isso é depositar esta confiança nesse Deus que o Padre nos disse, da maneira que o Padre nos ensina nesta noite. É depositar a confiança integralmente, inteiramente, se lançar nesse Senhor que está aqui hoje só para te curar, só para poder deixar-se tocar, só para permitir que nós cheguemos até a Ele em meio à multidão, trocando cotoveladas, quem sabe, com muitos, para poder ter a oportunidade de tocar a orla do seu manto e poder tocá-lo, ser curado por Ele e confiar no Senhor. E você canta assim, ó: eu confio, sim, eu creio, eu espero, eu te amo, pois sua misericórdia recreia o meu viver. Tua presença cura. Diga isso para o Senhor. Entregue-se, lance no Senhor. Lembrando das feridas causadas, do fluxo de sangue que não para de correr. Todas as feridas que fizeram. Lembre-se de todos os médicos que você procurou. Tua presença cura. E hoje você tem um encontro verdadeiro com
grandas que fizeram em mim, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para